Se tu trabalha ou quer trabalhar para uma empresa de fora do Brasil como desenvolvedor de software, provavelmente tu já se perguntou alguma dessas coisas. Como eu vou receber o meu salário? Preciso abrir uma empresa? Que tipo de empresa eu preciso abrir? Quanto eu vou pagar de imposto? E por fim, qual a melhor forma de fazer tudo isso? Recentemente eu passei por esses mesmos problemas e nesse vídeo, com base nessa minha experiência, eu vou explicar tudo o que tu precisa saber para receber dinheiro de fora do país sendo desenvolvedor de software. Então, desde o processo de abertura de CNPJ, abertura de conta PJ nacional e internacional, emissão de invoices, conversão de moeda e até mesmo recebimento desse dinheiro aqui no Brasil. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de deixar um disclaimer aqui de que tudo que eu vou falar nesse vídeo é com base na minha experiência prévia, pesquisando sobre o tema. Eu não sou nenhum tipo de contador e eu não tenho nenhum tipo de formação na área. Então eu vou pedir para vocês que vocês verifiquem todas as informações encontradas nesse vídeo com um especialista de verdade no assunto. A primeira coisa que vocês precisam decidir é se tu vai querer receber esse dinheiro do exterior como pessoa física ou pessoa jurídica. Muitas pessoas não sabem, mas sim, é possível receber esse dinheiro no Brasil como pessoa física, mas existe um problema muito grande. Tu vai acabar tendo que pagar imposto via Carnê-Leão, que segue uma tabela progressiva de imposto de renda, e isso significa que o teu imposto de renda pode chegar até 27,5%, tu vai ter que realizar o pagamento do INSS de forma separada e por fim tu vai ter uma menor flexibilidade no planejamento tributário dessa tua renda, ou seja, tu mais dificilmente vai conseguir fugir de qualquer tipo de imposto que esteja sendo cobrado sobre ela. Na prática, apesar de ser muito mais simples receber como pessoa física, quase sempre sai mais caro do que receber por meio de uma pessoa jurídica. E é essa opção que a maioria dos desenvolvedores acaba escolhendo e é a que nós vamos focar nesse vídeo então. A maioria dos desenvolvedores acaba escolhendo essa opção porque a carga tributária ela costuma ser menor, tu consegue organizar melhor o teu fluxo de caixa e inclusive na maioria dos casos essa opção ela é mais comumente aceita em contratos internacionais, porque as empresas elas já estão acostumadas a realizar esse tipo de relação com desenvolvedores brasileiros e de outros lugares do mundo. Mas para que isso seja possível, o primeiro passo é abrir um CNPJ e é a partir dele que tu vai fazer todos os passos seguintes, como geração de invoice, recebimento do dinheiro, abertura de contas, entre outras coisas que são necessárias para que tu realmente receba esse dinheiro na tua pessoa física aqui no Brasil. Na hora de abrir um CNPJ, tu precisa entender que existem 3 coisas diferentes: a natureza jurídica, o regime tributário e os quinais. A natureza jurídica ela define a estrutura legal da tua empresa, como a responsabilidade dos sócios e a separação do patrimônio. Já o regime tributário, ele define como essa empresa vai pagar os impostos. E por fim, o QNAI, então, é basicamente a definição do que a empresa faz. A melhor escolha de cada uma dessas coisas vai depender principalmente do faturamento anual esperado para a tua empresa, se tu vai pretender ter sócios ou não, a margem de lucro do negócio, que no nosso caso beira os 100%, o valor do Prolabore que tu pretende retirar, se tu vai prestar serviço exclusivamente para o Brasil ou para o exterior também, e a localidade na qual a tua empresa foi aberta, visto que alguns municípios têm tributações diferentes. Um exemplo disso é o caso de São Paulo, que
isenta ISS, PIS e COFINS para exportação de serviços. Existem vários tipos de naturezas jurídicas, mas para desenvolvedores de software existem duas principais que são mais comumente utilizadas e que se adequam melhor a esse tipo de atividade. São elas a Sociedade Limitada Unipessoal, ou SLU, e a Sociedade Limitada, ou LTDA. A SLU é hoje a estrutura mais comum para desenvolvedores que atuam como PJ. Nela tu tem um CNPJ com apenas um sócio e com a responsabilidade limitada. Isso significa que o patrimônio pessoal e da empresa ficam completamente separados. Isso é algo bem importante de tu prestar atenção na hora de tu abrir uma empresa, porque existem cenários e dependendo do tipo de empresa que tu está abrindo, onde o teu patrimônio pessoal ele responde por possíveis dívidas que a empresa possa vir a ter, o que é algo bastante problemático, porque digamos que a tua empresa foi processada, tu perdeu esse processo e vai ter que pagar uma indenização para um terceiro. Caso a tua empresa não tenha o dinheiro para arcar com essa dívida e se tu tiver criado o tipo de empresa errado, que nesse caso não é uma limitada, tu, com o teu dinheiro de pessoa física, vai ter que arcar com essa dívida da tua empresa. Agora, na limitada, caso a tua empresa não tenha esse dinheiro, as contas, por assim dizer, elas ficam separadas e tu não tem que pegar o teu dinheiro de pessoa física e pagar essa dívida, digamos assim. Então, se tu é um dev que trabalha sozinho e não pretende ter sócios, essa é possivelmente a melhor opção, Sociedade Limitada Unipessoal. Porém, a gente também tem a opção de criar uma empresa limitada. Ela é muito parecida com a SLU, mas com a possibilidade de ter 2 ou mais sócios. Ela também possui essa questão de responsabilidade limitada, onde as contas da pessoa física e jurídica elas estão separadas, mas a principal diferença é que existe um contrato social definindo a participação societária, as responsabilidades e divisão de lucros entre os sócios. Na prática, a limitada ela faz sentido se existe um sócio investidor, por exemplo, ou tu vai abrir uma empresa com outro desenvolvedor, ou até mesmo, por exemplo, no momento não tem um sócio investidor, ou tu não está abrindo com outro desenvolvedor, mas tu tem planos de, então, expandir essa empresa no futuro, por exemplo. Depois de escolher a natureza jurídica, tu vai precisar escolher o regime tributário no qual tua empresa vai se enquadrar. Tu vai precisar escolher entre Simples Nacional e lucro presumido. O Simples Nacional, como o próprio nome já diz, ele foca em simplificar o regime tributário e tem alíquotas progressivas que são baseadas, em suma, no faturamento da tua empresa. Já o lucro presumido é um regime tributário que é um pouco mais complexo, onde o imposto é calculado com base em uma margem de lucro fixa definida por lei, independente então do lucro real da tua empresa. Para decidir entre Simples Nacional e lucro presumido, tu precisa analisar principalmente o teu faturamento anual, em qual anexo do Simples tua atividade se enquadra, tua margem de lucro e o valor do prolabore que tu pretende retirar da empresa. Como uma regra geral, a gente pode dizer, com exceções, obviamente, que o Simples Nacional ele costuma ser um pouco mais vantajoso para faturamentos menores e quando a empresa se enquadra no anexo 3, que tem uma alíquota reduzida, enquanto o lucro presumido ele começa a fazer mais sentido em faturamentos mais altos ou quando o Simples fica muito oneroso. Por fim, depois de ter definido tudo isso, o próximo passo é escolher os KNAIs da tua empresa. O KNAI nada mais é que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Uma empresa ela pode ter um KNAI principal e N KNAIs secundários e, em suma, eles vão ser utilizados ali para identificar o que a tua empresa faz. Alguns exemplos de KNAIs comumente utilizados por devs são os KNAIs que a gente tem aqui na tela. Essa decisão ela impacta diretamente em qual anexo do Simples Nacional tu vai ser enquadrado, caso tu opte pelo regime tributário Simples Nacional, e, consequentemente,
quanto de imposto tu vai pagar. E quando tu acha que chegou no final, depois de ter definido a natureza jurídica, o regime tributário, os quinais, tu ainda vai ter que elaborar o contrato social ou ato constitutivo, que é o documento que formaliza juridicamente a criação da tua empresa, definindo os sócios, o capital social, as atividades dela e as regras de funcionamento. Depois disso, tu também vai ter que realizar o registro na junta comercial. Essa é a etapa que oficializa a empresa perante o Estado e permite que tu obtenha o CNPJ junto à Receita Federal. E por fim, então, tu tem que realizar o credenciamento na prefeitura, que permite que tu faça o registro da empresa no município para fins de ISS e liberação da emissão de nota fiscal, por exemplo. Como tu já deve ter visto, esse processo como um todo ele é bastante complexo e cheio de detalhezinho e burocracia chata. Então, o meu conselho é que tu não tente fazer tudo isso sozinho e, ao invés disso, delegue tudo para um escritório de contabilidade. Isso vai facilitar muito a tua vida e evitar um monte de tempo perdido e dor de cabeça. Hoje em dia a gente tem várias opções. A primeira delas e a mais clássica é tu contratar um escritório de contabilidade local da tua confiança. Isso vai te dar a possibilidade de ir presencialmente conversar com o contador e entender com detalhes tudo que vai ter que ser feito. Além disso, o serviço nesses casos ele tende a ser um pouco mais customizado para o teu caso em específico, mas por conta disso ele também pode acabar sendo um pouco mais caro. Além disso, a gente também tem as empresas de contabilidade online. As principais que a gente tem no mercado hoje em dia são a Contabilizei, a Agilize e a Adaflow. De acordo com as minhas pesquisas, todas elas oferecem um serviço bem parecido, inclusive em termos de preço. Eu particularmente estou utilizando a Adaflow porque um conhecido meu indicou e também porque eles têm um processo de abertura de CNPJ bem rápido, que leva cerca de um dia útil. Além de serem também especializados em contabilidade para devs que atuam como PJ. E eles abrem um escritório virtual em São Paulo, na Avenida Paulista para ti, o que pode ser importante caso tu more de aluguel e não possa usar o teu imóvel como endereço da empresa, por exemplo. Perfeito, agora com o CNPJ em mãos, a gente está prontos para entender como receber o dinheiro e quais contas precisam ser abertas para que isso seja possível. Eu acredito que a melhor forma de entender isso é entendendo o fluxo do dinheiro, o que acontece em cada uma dessas etapas e quais as entidades envolvidas. Então, bora lá entender como o dinheiro sai de uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa e chega até a tua pessoa física aqui no Brasil. Tudo começa com a execução do serviço. Todo fim de mês, depois de ter executado o serviço acordado entre as partes, tu vai emitir uma invoice internacional. Essa invoice ela precisa conter os dados da tua empresa, os dados do cliente ou da empresa que no caso está te contratando, a descrição do serviço, o valor e a moeda a serem pagos pela empresa e os dados bancários da tua empresa. Nesse caso são os dados bancários da tua conta PJ internacional. A gente já vai entender mais para frente quais serviços tu pode utilizar e como fazer a abertura dessa conta. Mas agora a única coisa que tu precisa entender é que tu precisa colocar na invoice os dados bancários da tua empresa. É isso. Algumas empresas elas disponibilizam modelos prontos de invoice, mas outras elas deixam isso meio livre. Para essas que deixam o modelo meio livre, tu pode utilizar sites como esse, que facilitam a criação de uma invoice. Esse aqui foi criado pelo João Pedro Schmitz, que trabalha na Spoke, e ele tem as principais informações que tu precisa colocar aqui na tua invoice. Então, o nome da empresa, o cliente e qual o valor que está sendo cobrado e inclusive aqui questões relacionadas
a data e algumas notas adicionais caso tu queira adicionar. No meu caso, a Adaflow oferece um sistema de geração de invoices dentro do sistema deles. Então, talvez, dependendo do serviço de contabilidade que tu contratar, pode ser que isso venha embutido dentro do sistema também, o que pode acabar facilitando o teu dia a dia, inclusive por meio de gerações automáticas de invoices. Além disso, tu também vai ter que gerar uma nota fiscal no Brasil, que justifica a entrada de dinheiro regularizando a tua receita e permitindo a apuração correta dos impostos. A regra de ouro aqui é nunca receba dinheiro sem emitir uma nota. Isso vai garantir que todo o dinheiro que está entrando na tua conta tem uma justificativa para estar entrando, tem lastro e vai ser pago imposto sobre ele, o que vai garantir que tu esteja de acordo com a lei vigente no país. Então, depois que tu gerou a invoice e enviou para a empresa, eles vão receber essa invoice e realizar o pagamento do valor devido. Tu não precisa se preocupar muito com essa etapa porque ela é de responsabilidade da empresa que contratou o teu serviço. E no momento em que eles realizarem o pagamento, esse pagamento ele vai cair na tua conta PJ internacional. Hoje em dia existem vários serviços que facilitam a criação dessa conta bancária. Alguns deles estão listados aqui, então Wise, Husk, HighGlobe e Remessa Online. Cada um deles eles têm a sua vantagem e desvantagem e eu aconselho que tu dê uma pesquisada para entender certinho qual se adequa melhor ao teu caso de uso e às tuas necessidades. Eu particularmente escolhi a Wise porque ela opera com uma taxa bem baixa e me permite receber em diversos tipos de moeda. Além disso, eles são a plataforma que eu utilizo quando vou viajar para o exterior, por exemplo, o que facilita as coisas porque fica tudo centralizado em um único lugar. Enfim, nesse momento tu vai ter dólares ou euros na tua conta PJ internacional, mas para conseguir enviar esse dinheiro para tua conta PJ no Brasil, tu vai precisar fazer a conversão disso para reais. E é aí que entra a próxima etapa, que é a etapa de conversão cambial. De forma geral, as taxas que tu vai pagar quando fizer uma conversão cambial vão ser IOF, spread e taxa de serviço. E além disso, tu vai estar sujeito à flutuação do câmbio, que pode ser algo bom ou ruim dependendo do cenário, né? Se o câmbio estiver favorável para ti, significa que naquele mês tu vai fazer mais dinheiro, mas pode acontecer também que esteja desfavorável, ou seja, tu vai receber menos do que tu tá acostumado. E é importante tu entender isso porque o teu salário pode oscilar ao longo do ano de acordo com a flutuação do câmbio. O IOF, dependendo da plataforma, vai girar geralmente em torno de 0,38%. Já o spread ele pode variar bastante, variando de 0 a 5% também, dependendo da plataforma. E a taxa de serviço geralmente fica entre 0,3% e 1,5%. Meu conselho é que tu busque sempre por plataformas transparentes com o mínimo de taxas possíveis. Ao longo de um ano, 1% todos os meses pode significar uma diferença de milhares de reais, por exemplo. Só para mostrar para vocês, eu realizei uma simulação de câmbio aqui na Wise de 8.000 euros, o que dá em torno de R$ 47.982 e é basicamente isso que eu vou pagar de IOF e taxas. Então, algo em torno de 1% de taxas e 0,38% de IOF. E é exatamente a isso que eu me refiro quando eu falo sobre buscar uma plataforma transparente. Eles precisam exibir com clareza o que exatamente tu tá pagando e quanto que tu vai receber. Tu pode acabar encontrando algumas plataformas que deixam o processo como um todo bastante obscuro, o que não é muito legal. É preferível às vezes que tu pague 0,1% a mais, mas entenda com clareza o que tu tá pagando e por que tu tá pagando aquilo, do que estar à mercê da sorte de realmente não ter que pagar naquele momento, mas a qualquer momento aquilo poder mudar e tu ter que passar a pagar algo que tu nem sabe que tá pagando.
Feita a conversão cambial, tu vai poder enviar o dinheiro para tua conta PJ brasileira e é a partir dela que tu vai ter que pagar os impostos devidos. Os impostos que vão ter que ser pagos variam de acordo com o regime tributário que tu escolheu, mas de forma geral essa parte fica mais na mão do teu contador, visto que é ele que vai ficar responsável por calcular os impostos com base na nota gerada e te enviar o boleto de pagamento dos impostos. Por fim, uma vez tendo pago todos os impostos, tu vai poder enviar esse dinheiro para uma conta de pessoa física. Esse envio ele é geralmente feito em duas partes. A primeira é o Prolabore, ou o teu salário. Sobre ele incidem o INSS e o IR, e via de regra se paga um salário mínimo como Prolabore, mas isso vai variar também de acordo com o que o teu contador te orientar. O restante, então, é distribuído como lucro e dividendo e tem isenção de imposto, com exceção de distribuições acima de R$50 mil em um único mês, que vão ter que pagar um imposto de 10% sobre o valor total distribuído. Nesses casos, é interessante tu trocar uma ideia com o teu contador para entender se não faz sentido pagar um Prolabore mais alto para evitar essa taxação de 10%. Mas isso é um cenário um pouco mais atípico que vai ter que ser tratado de caso a caso, dependendo do teu regime tributário e de todas as questões envolvendo a tributação da tua empresa em si. Bom, então só recapitulando tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, para abrir um CNPJ, tu tem que entender que existem três principais coisas: a natureza jurídica, o regime tributário e os quinais. A natureza jurídica, ela em suma vai ser ou uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade limitada. O regime tributário, ele pode ser simples nacional ou lucro presumido, e os quinais, eles são os listados aqui, e tu pode ter basicamente um quinai principal e N quinais secundários. Além dessas coisas, tu vai ter que elaborar o contrato social, fazer o registro na junta comercial e realizar o credenciamento na prefeitura. De forma geral, é interessante que tu delegue o máximo possível. Se tu quiser, tu pode contratar um escritório local da tua confiança ou então utilizar um desses serviços que eu mencionei aqui. Para receber o dinheiro, então, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é, obviamente, trabalhar. Depois disso, tu vai emitir uma invoice. Essa invoice, ela precisa ter os dados da tua empresa, os dados do cliente, a descrição do serviço, o valor e moeda que devem ser pagos pela empresa contratante e os dados bancários da tua empresa. Além disso, toda vez que tu emitir uma invoice para receber dinheiro, tu também tem que emitir uma nota fiscal, que vai justificar a entrada de dinheiro na tua conta brasileira. A empresa que te contratou vai então receber a invoice, realizar o pagamento do valor devido. Esse dinheiro vai cair na tua conta PJ internacional, que pode ser criada na Wise, na Husky, na HighGlobe, na Remessa Online, por exemplo. Tu vai ter que fazer tua própria pesquisa para entender qual se encaixa melhor no teu caso de uso especificamente. Uma vez que esse dinheiro está na tua conta PJ internacional em dólar ou em euro, tu vai ter que realizar a conversão cambial. Nesse caso, tu vai ter que pagar IOF, spread e taxa de serviço, e tu também tem que entender que tu está sujeito à flutuação cambial. Então, vai ter meses que tu vai receber mais dinheiro e outros menos. Depois de realizar a conversão cambial, tu pode enviar esse dinheiro para tua conta PJ nacional, que é onde tu vai realizar o pagamento dos impostos. Esses impostos, eles variam de acordo com o regime tributário e vai ser basicamente o teu contador que vai te informar quais impostos tu tem que pagar e quanto tu tem que pagar.
Por fim, depois de ter pago todos os impostos, tu vai poder distribuir esse dinheiro em 2 parcelas. A primeira delas é o Prolabore, no qual incide INSS e IR. O restante é distribuído como lucro e dividendo, que são isentos. Caso a distribuição de lucros e dividendos passe de 50 mil por mês, tu vai ter que pagar 10% de imposto de renda sobre o total distribuído. Concluindo então, trabalhar para fora pode aumentar significativamente tua renda, mas só vale a pena se tu estruturar corretamente a parte jurídica, fiscal e operacional da tua empresa. A organização e o planejamento fazem total diferença no quanto sobra líquido no fim do mês. Então, se tu curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo e se ficou qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários. Por hoje é isso, até mais.